Nós estamos dando as boas-vindas a quem participa desse culto por meio da internet. Deus abençoe que no local onde você se encontra seja um local propício para refletir sobre o recado que Deus tem para você na data de hoje. E assim também aqueles que assistem esse culto em momento posterior através do nosso site do YouTube, nosso espaço no YouTube. Que Deus abençoe. Podendo, estejam conosco aqui na Reserva do Paiva, na Alameda dos Coqueiros, quilômetro 4.9. Vai ser uma alegria recebê-los. Como eu falei no início do nosso culto, igreja, nós temos lido o livro de Jeremias, e como é costume, dentro de uma metodologia de pregação expositiva, particularmente eu acho muito válido para o crescimento da igreja. Eu tenho acompanhado a leitura bíblica com os textos correspondentes. Creio que é uma forma saudável de a gente entender o que Paulo ensinou a Timóteo, que toda a Escritura é inspirada por Deus. A gente às vezes tem preferências por alguns textos, nossos versículos preferidos, nossos livros preferidos, e tem alguns livros que são os menos queridos, como por exemplo Levítico, que se a gente não tivesse passado por ele, numa leitura sistemática, né, talvez algumas pessoas nunca tivessem chegado a esse livro. Então, é importante hoje a gente meditar em Jeremias, que se encontra no contexto dos livros proféticos, e tem todos os profetas uma missão muito particular, e eu admiro muito os profetas como Jeremias, por exemplo, que foi chamado para profetizar para uma geração incrédula, uma geração que não iria se converter. E isso é uma coisa muito curiosa, porque quando a gente lê, por exemplo, o livro de Jonas, logo lá a gente vai estar lendo esse livro, Jonas era um profeta que não queria pregar para Nínive, porque ele sabia que Deus era um Deus misericordioso. Ele queria mais é que Nínive fosse julgada por Deus. Mas ele vai e Nínive se converte. Do rei ao popular, eles, por decreto real, vestiram um pano de saco, que era uma forma de demonstrar naquela cultura arrependimento. E isso acontece em Nínive, mas em Jerusalém vai ser um pouco diferente. E isso aqui é curioso, né? Como é que um povo chamado povo de Deus, chamado por Deus para caminhar com Deus, em dado momento começa a se distanciar tanto, e Deus, pela sua misericórdia, levanta homens que vão chamar essas pessoas à razão, mas as pessoas continuam querendo andar de acordo com o seu próprio entendimento. E aí vem o juízo inevitável, né, sobre o seu povo, como expressão, inclusive, do juízo de Deus. Muitas pessoas não compreendem o juízo de Deus porque querem julgar Deus, querem julgar os atos de Deus, quando, na verdade, o juízo de Deus ele é consequência da desobediência humana. Deus deu a sua palavra, a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é para o nosso bem. É como a palavra de um pai. Quem é pai aqui já teve essa experiência. Provavelmente já teve a experiência de dar um conselho para o filho, uma orientação para o filho, e ver o filho fazendo algo diferente. E saber que aquilo vai dar errado. E efetivamente a consequência vem, apesar das nossas advertências. Nós, como filhos, também já fizemos coisa parecida, né? E Deus, como um pai, a diferença dele para nós é que ele é um pai perfeito. Às vezes, como pais, a gente erra nas nossas avaliações. Nós erramos na forma como a gente disciplina. Nós erramos até naquilo que pensamos e falamos. Mas Deus, ele nunca erra. Deus é perfeito. E ele nos criou a sua imagem e semelhança, e nós nos perdemos justamente por não ter dado ouvido à palavra do nosso Deus. Eu me refiro ao casal lá do pecado original, que trouxe sobre a humanidade não uma sentença, uma consequência pelo pecado, mas nós, como seres humanos, também, eventualmente, temos feito escolhas semelhantes àquela escolha que foi feita ali no Éden e que privou o ser humano, inclusive, da presença cotidiana com Deus, né? Eles estavam sempre com Deus.
Jeremias 14 é o texto de hoje. Jeremias 14, a partir do versículo 17, e a gente vai ler até o versículo 22. Pode vir, Eduardo, já tem uma bênção aí lá. É bom ver um pai preocupado, né? Uma mãe preocupada. A mãe estava tão aflita que ficou de pé ali, com o choro do filho. Imagine Deus, né? Que é um pai perfeito, né? Como ele se preocupa com a gente, né? E como ele quer nosso bem, né? Mas hoje não é um dia de boas novas, não, tá? Pelo menos na palavra aqui, aparentemente, as novas não são tão boas, né? Para aquele povo, né? Para nós serão, porque a gente tem condições de aplicar essa palavra no nosso coração e vai ser sempre bom refletir no que aconteceu. Mas a notícia para o povo de Deus não era tão boa. A partir do verso 17, Jeremias 14, diz assim: portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis ali os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes percorrem uma terra que não conhecem. Porventura, já de todo rejeitaste a Judá, ou repugna a tua alma a Sião? Por que nos feriste de tal modo que já não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem. E o tempo da cura, e eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Porventura há entre as vaidades dos gentios alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Vamos orar nesse momento, pedindo ao Espírito Santo que nos esclareça. Obrigado pela tua palavra, Pai, que foi lida. Nós possamos meditar nela agora com sabedoria, que o teu Santo Espírito tenha liberdade para ministrar em nosso meio. Que apenas a tua voz seja ouvida aqui, eu seja apenas um instrumento teu. Perdoa os nossos pecados, para que nós todos tenhamos agora a liberdade, Senhor, de te ouvir como convém, e que com a sabedoria do alto possamos aplicar essa palavra nas nossas vidas como convém, em nome de Jesus. Amém. O primeiro quadro que se pinta nesse texto de Jeremias 14 é um quadro de desesperança. Várias conversas Jeremias vai ter com Deus. Porque ele recebe com antecedência a notícia do juízo de Deus sobre o seu povo. E mesmo que seja justo, antevendo o grande sofrimento que haveria no meio do seu povo, o próprio Jeremias se coloca como um intercessor a favor do seu povo. Como Moisés tinha feito, como Samuel tinha feito, como Neemias iria fazer quando o povo voltou do cativeiro e ainda caminhava segundo o seu próprio conselho, mesmo tendo sido punido com o cativeiro. Mas a expectativa aqui é daquilo que ia acontecer ainda. A concretização dos decretos de Deus contra Judá, quando a sua irmã mais velha, Israel, já era destruída pelo reino assírio, e agora chegaria a vez, finalmente, de Judá padecer a mesma sorte. E se em Judá o juízo de Deus demorou mais, cerca de 400 anos, é porque em Judá houve reis como Josias, que foram reis que temeram a Deus e procuraram fazer reformas religiosas em Israel para que o povo
pudesse se voltar novamente para Deus. É justamente no final do reinado de Josias que começa o ministério de Jeremias, e ele vai ser profeta nos tempos, além de Josias, de Jeoaquim e de Zedequias, o último dos reis da linhagem de Davi que governaram sobre Judá. E a visão que Jeremias tem do que vai acontecer é uma visão terrível. Ele vê sacerdotes e profetas andando desolados por uma terra estrangeira. Ele vê no campo os feridos de batalha. Ele vê dentro da cidade, cercada pelas fortalezas, pelos muros da cidade, as pessoas passando fome. Ele vê a terra desolada, num período de grande seca. E ele profetiza num período de grande seca. E tudo isso, espada, peste e fome, são coisas que fazem o coração dele tremer. Trazem grande pesar sobre aquele profeta, sobre o seu povo. O quadro é um quadro de completa desesperança. E ele apela para Deus. Ele intercede pelo povo. Ainda que fosse justa a causa, e sempre será justa, quando Deus disciplina alguém, é por amor. Deus jamais se excede. Por mais grave que pareça o castigo, né? Deus jamais se excede. A medida é sempre a medida correta. E os propósitos de Deus são sempre nobres, nobilíssimos, os mais nobres. O que Deus quer é que o seu povo aprenda a caminhar com Ele. Caminhar com Deus envolve uma série de coisas, queridos. Basicamente, envolve aplicarmos continuamente a palavra dele ao nosso coração. Não sermos apenas ouvintes desatentos, mas sermos praticantes da palavra dele. Se somos praticantes da palavra de Deus, caminhamos com Deus. O Espírito de Deus está sobre nós, nos convencendo de todas as coisas, do pecado, da justiça e do juízo, nos iluminando as nossas decisões para que sejam tomadas com sabedoria, para que a gente não esteja dando passo em falso. Tenho frisado muito, batido muito na tecla de que um passo em falso, um passo errado, um passo na direção errada é só o primeiro passo, mas depois de 3 horas de caminhada você vai estar num lugar completamente diferente de onde você deveria estar. E esse era o temor de Deus. Por isso Deus manda os profetas para anunciar o juízo dele sobre a terra, para que quando o juízo dele viesse, ao menos o povo se arrependesse e voltasse a caminhar com Deus. A situação era tão grave, mas tão grave, que havia até uma confusão no meio de Judá, porque simultaneamente ao ministério de Jeremias, um profeta de Deus, havia também o ministério dos falsos profetas, como ainda existe até hoje. Aqueles que profetizam engano, o erro, que falam daquilo que está dentro do seu coração, que é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Aqueles que falam em nome de Deus aquilo que Deus não falou. Aqueles que colocam palavras na boca de Deus. E porque são profetas do engano, terminam conduzindo pessoas ao engano. As pessoas confiam na palavra deles. E a situação era mais ou menos a seguinte: Jeremias plantava, eles arrancavam. Jeremias plantava, eles arrancavam. Porque Jeremias dizia: o juízo de Deus virá sobre a terra. Vocês serão invadidos pelo conquistador. Do norte está vindo o juízo de Deus, um povo que Deus está enviando do norte. Eu escuto os carros
Eu escuto os cavalos, eles estão perto, e quando eles chegarem, grande vai ser a desolação em Jerusalém. E os falsos profetas diziam: eis que Deus os dá livramento, não temam, daqui não passarão, da porta não passarão. E o povo ficava sem saber em quem acreditar. Às vezes acontece isso nos dias de hoje também. Aliás, Jesus falou que no final dos tempos, muitos falsos profetas se levantariam, e parece que nós estamos vivendo esse tempo. E o povo ficava sem saber finalmente quem é que está com a razão. Quando duas versões são diferentes sobre a mesma história, ou uma das duas está errada, ou ambas. Se tinha alguém que não estava errado ali, se tinha alguém que não estava ali se identificando com essa figura do Pinóquio, era Jeremias. Porque Deus colocou a sua palavra na boca dele. E disse mais: não tema os homens, tema a mim. O temor a Deus afasta os outros temores. Quando a gente teme a Deus, a gente se sente próximo dele, a gente sabe que ele está conosco. E os outros temores todos são mandados para bem longe. Jeremias sabia que tudo aquilo estava muito perto. Mas por si mesmo ele não temia. Ele temia pelo povo. Ele lamentava pelo povo, ele intercedia pelo povo. E a crise era tão grande, meus irmãos, que Deus diz assim para ele: não interceda pelo povo, porque eu não vou ouvir você. Faça simplesmente aquilo que eu lhe mandei fazer. Dê o recado que eu lhe mandei dar. Falei que Moisés intercedeu pelo povo, né? E como Moisés fez isso, né? Quantas vezes Moisés teve que interceder? Quando Deus estava prestes a abandonar aquele povo, começar tudo de novo através de Moisés, Moisés disse: Deus, por amor do teu nome, não faças isso, Deus. Jeremias usa a técnica de Moisés. Ele apela para o amor ao nome de Deus. Porque, lembrando a Deus que aquilo que acontecesse com o seu povo ia ser diretamente relacionado com o próprio Deus. Porque aquele povo era o povo de Deus. E toda aquela calamidade, as pessoas iam supor, por exemplo, que o Deus de Israel não era forte, não era poderoso. Porque se acreditava que quando alguém perdia, um povo perdia uma batalha, era porque o Deus dele havia sucumbido ao Deus do conquistador. Era essa a crença da cultura da época. Jeremias apela: Deus, por amor do teu nome, que não aconteça isso. Se não for pelo próprio povo, pelo fato de eles serem o teu povo, por amor do teu nome, livra o teu povo. Moisés já tinha feito isso. Mas aquilo que estava acontecendo com o povo, Moisés já tinha dito que ia acontecer. Observe, se quiser consultar na sua Bíblia, faça isso. Deuteronômio 28, do verso 63 ao 65. Véspera de entrar na terra prometida, Moisés chama o povo, reúne o povo, para ter um segundo discurso. O discurso de preparação para a entrada na terra prometida, onde Moisés vai lembrar do povo, ao povo, da aliança que Deus fez com eles no Sinai, das recomendações que Deus deu para que o povo andasse no caminho com Deus, não deixasse de cumprir a palavra de Deus, e quais seriam as consequências da obediência e as consequências da desobediência. Eu vou me deter agora nas consequências, algumas das consequências da desobediência, Deuteronômio 28, a partir do 63 até o 65, onde diz assim: e será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos,
desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, ao pau e à pedra. E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor teu Deus ali dará coração agitado, e desfalecimento de olhos, e desmaio da alma. Moisés falou que haveria seca, que haveria peste, que haveria fome, que outras pessoas seriam enviadas pelo próprio Deus de Israel para tomarem a posse da terra que Deus estava entregando para eles, para os pais daqueles a quem Jeremias estava pregando, né? Se eles não dessem ouvidos à voz do Senhor. E eu queria me frisar que o texto, como nossos pais, lembra uma música do cantor Belchior, cantada por Elis Regina, em que ele reconhece que ainda era o mesmo e vivia como os seus pais. Eu não sei se essa música foi inspirada na Bíblia e nesse texto que a gente está meditando, Jeremias 14. Eu desconfio que sim. Porque embora muitas pessoas não conheçam a palavra de Deus toda e não queiram se guiar por ela, vez por outra a gente percebe a influência que a palavra de Deus tem pela vida até dos descrentes mesmo. Mas é muito rico a gente perceber que existem momentos em que os filhos amadurecem e reconhecem que não são melhores do que os seus pais. Porque todos nós, em algum momento, já criticamos os nossos pais por erros cometidos e depois, quando nos tornamos pais, mesmo sem querer, a gente comete alguns erros que antes a gente criticava. Eu ouvia muito quando criança uma frase que ficou marcada na minha mente, que é: homem não chora. E eu sou muito chorão, ainda hoje eu sou muito chorão. Então você imagina quanto eu ouvi isso, né? E eu dizia para mim mesmo: nunca vou dizer isso para o filho meu. Mas já falei. E sempre, quando eu falei, eu me lembrei como a gente aprende com os nossos pais. Quando a gente é pai, a gente não tem nem ideia do impacto que nossas ações e omissões têm sobre a vida dos filhos. Aqueles que estavam entrando no tempo de Moisés, o próprio Moisés não entrou, mas aqueles que entraram com Josué, depois do Deuteronômio, né, do segundo discurso, na Terra Prometida, não tinham nem ideia de como seria importante para eles estarem arraigados na palavra de Deus para não serem desarraigados da terra que estavam recebendo. Porque tudo que eles queriam era a terra. Como nós que temos alguns projetos, alguns planos que são tão desejados, o que é que você mais queria na sua vida? Qual é o seu plano, o seu projeto dos sonhos? Eu sei o meu. E estou caminhando para ele. Mas tem coisas que a gente sonha que acontecem. E quando acontece, ao invés de nosso coração exultar de alegria e de a gente reconhecer que Deus é a fonte, a origem daquela bênção, com o tempo a gente passa a se esquecer de Deus. Se não formos zelosos, se não tivermos autocuidado com a nossa vida espiritual, com a nossa saúde espiritual, corremos o risco de esquecermos, inclusive, de Deus. Esquecemos, por exemplo, que foi Ele quem abriu as portas para que o impossível acontecesse. Portanto, quando chegar a sua aposentadoria, Josélia, não esqueça de onde ela veio. Ela pode ter vindo por meio da justiça, por meio de uma canetada de um administrador, mas não esqueça que Deus é a origem dessa bênção e que durante muito tempo, continuamente, todos os domingos e quarta-feira, você estava pedindo a Ele isso. Prestem muita atenção, porque nessas situações em que a gente
recebe aquilo que a gente esperava, vem o descanso. E com o descanso, às vezes vem o descaso. E a gente começa a relativizar o que é importante. E imediatamente, isso pode não ter algum efeito. Mas com o tempo, isso é como às vezes a gente deixar de vir, por exemplo, para um culto. Primeira vez a gente às vezes só sente, mas depois de 6 meses a gente nem lembra como é que era. Daqui a um tempo a gente não sabe mais qual é o valor de uma igreja. Daqui a um tempo a gente não sabe mais não entende nem que a gente é parte da igreja, nem o que significa isso. Alguns pecados também que a gente comete, que inicialmente dão aquela sensação de culpa, mas que depois de algum tempo a gente continua praticando e já é indiferente. Porque o que no início escandaliza, depois se torna trivial, banal. Foi isso que aconteceu no meio do povo de Deus. É como se Deus estivesse dizendo para eles assim, ó, vocês não querem servir ao pau e à pedra? Quando eu falo de pau e pedra, quando Jeremias fala, ele está se referindo aos ídolos, feitos de madeira e de pedra, como objeto de adoração. Não é isso que vocês estão querendo? Não é esses deuses falsos que vocês querem servir? Então vocês vão servir a esses deuses falsos. Mas não vão servir nessa terra não, porque essa terra aqui é consagrada. Vocês vão servir fora daqui, e eu vou trazer gente de fora para cá. E lá de fora vocês vão sentir saudade do Deus verdadeiro, e aí vocês vão voltar para o lugar de onde vocês nunca deveriam ter saído. Se Deus introduziu Israel, não é porque ele não queria que ele saísse dali, gente. Mas entregar uma terra prometida, ou qualquer outro sonho de consumo que a gente tenha, algum desejo, não é a finalidade principal de Deus. A finalidade da gente ser igreja, por exemplo, não é ficar rico. Tem muita gente indo para a igreja para ficar rico, curado de doença. Ter prosperidade material são as coisas que os falsos profetas de hoje pregam. Falsa profecia, porque prosperidade não é para todo mundo não, meus irmãos. E prosperidade espiritual é uma coisa, prosperidade material é outra. A pessoa pode ter temor a Deus, mas não saber administrar dinheiro, não vai ser próspero nunca. Pode saber administrar dinheiro e não ter temor a Deus, não vai ser próspero nunca. Porque nunca vai entender como aplicar corretamente, inclusive na obra, aquilo que Deus tem te dado. E com o tempo, o que escandalizava vai virar trivial, banal, corriqueiro, como a idolatria de Israel. A idolatria de Israel se tornou num nível tal que ela foi uma política de Estado. O próprio Salomão tolerou o culto a falsos deuses dentro do território de Israel. Que tristeza. Que tristeza. Aí vinham os falsos profetas e diziam, fiquem tranquilos. E com essa falsa profecia, anestesiavam a consciência do povo. Porque o povo é muito pragmático, o povo quer resultado. O que não dá resultado, a gente joga fora. E o resultado que o povo queria não estava vindo. Que era a seca sair, como foi no tempo de Acabe, que Deus mandou a chuva depois de um tempo de seca. Aquilo já era um sinal, né? De que as coisas não iam bem em Israel. Era a vitória sobre o povo babilônico, que era uma grande ameaça. Jeremias dizia, vocês vão perder a batalha. E os falsos profetas diziam, vocês vão vencer. E cada um acreditava naquilo que bem queria. E a escolha que o povo fez e que o rei fez foram escolhas terríveis. Terríveis. Deus não deixou passar em branco não, viu? Porque no verso 15, ele sentencia o que ia fazer com os falsos profetas. Falsa profecia é uma das coisas mais ofensivas da santidade de Deus. Deus não deixa passar em branco não, tenha muito cuidado. Tudo isso, queridos, esse quadro de horror, não é um filme de horror, na verdade. Tudo isso é nos mostrado
para que a gente entenda que o propósito de Deus era apontar um caminho de conversão. Jeremias começa falando da intenção de Deus de que o povo se arrependesse e passasse a caminhar com ele novamente. A expressão é: eu ser o Deus deles e eles serem o meu povo. Segunda de Crônicas 7:14 diz que para que isso aconteça é necessário arrependimento. Arrependimento é mudança de direção, de sentido da vida. É abandonar pecados, aquilo que nos afasta de Deus. Arrependimento é voltar a caminhar nos caminhos de Deus. É isso que Deus quer. Deus quer que as pessoas vejam o seu povo caminhando de mãos dadas com Ele, como o pai quando anda com o filho pequeno. Deus chama Israel de meu filho. Ele se revela como pai. Israel não vê mais Deus como pai, a não ser na hora de pedir a Deus o desafogo. Mas fazia esse pedido, essa oração, com a consciência anestesiada. Quando a gente está com a consciência anestesiada e caminhando os nossos próprios caminhos, caminhos que os nossos pais às vezes andaram, e a gente vai incorrendo nos mesmos erros. Quando a gente está distante de Deus, Ele não tem prazer nem no nosso culto, nem nas nossas orações. Ele não tem prazer no nosso louvor. Ele não se agrada do nosso jejum. Porque o jejum que agrada a Deus é que o seu povo desate o cinto da injustiça. O jejum que agrada a Deus é que o seu povo aprenda a praticar os atos de justiça conforme ensina a palavra de Deus. É como disse o próprio Jesus e alguns profetas, é visitar os órfãos, as viúvas, as pessoas necessitadas nas suas necessidades. É não levantar uma palavra maldita contra alguém. É não fazer uma acusação falsa. É não levar ninguém a juízo injustamente. É ser um marido temente a Deus. É ser uma esposa temente a Deus. Pedro nos ensinou, na sua primeira carta, lá no capítulo 3, verso 7, por exemplo, a respeito desse tema, que o marido tem por obrigação amar a esposa como o próprio Cristo amou a igreja. E ele diz assim: para que não sejam impedidas as vossas orações. Impedimento de oração é uma expressão semelhante à oração de alguém que não está em comunhão com Deus, não passa do teto. Por quê? Porque Deus não se agrada. Deus se agrada de uma oração de contrição, como a gente viu em Isaías 66, quando ele disse: o povo quer construir para mim casa, mas o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês poderiam construir para mim? Porque o que me agrada é um coração contrito, humilde, que treme diante das minhas palavras. O que agrada a Deus é contrição de espírito, é humildade de espírito, é temor a Ele. O marido que teme a Deus considera a palavra de Deus sobre como ele deve tratar sua esposa. Uma esposa que teme a Deus considera a palavra de Deus sobre como deve tratar o seu marido. Ela jamais vai querer o mal do marido, mas sempre o bem. Ela vai ser um vaso de honra para o seu marido.
motivo de alegria. E quando os dois temem a Deus, e quando os filhos temem a Deus, e quando a nação teme a Deus, prosperidade é consequência. Mas não era o caso de Judá. Judá estava caminhando nos mesmos caminhos que aquela primeira geração que foi disciplinada por Deus e foi impedida de entrar na terra prometida, andou. No caminho da idolatria, aos falsos deuses, no caminho de dar ouvidos aos falsos profetas, no caminho de fazer as escolhas guiados pela sua consciência anestesiada de pecado. E Deus aponta o seu juízo como uma oportunidade de reflexão. A disciplina de Deus, ela é restauradora. E Deus, quando disciplina, ele disciplina por amor. Diferente de nós, que às vezes disciplinamos por raiva, por alguma outra razão que não seja a melhor razão. Mas aquela disciplina parece muito pesada. Jeremias, ele, quando percebe o que Deus vai fazer, ele clama a Deus. Por amor do teu nome, Deus, tem misericórdia do teu povo. Não deixe que o teu povo seja extinto, não deixe que o teu povo pereça. Jeremias era um homem temente a Deus. Apesar de acusado falsamente, apesar de perseguido, preso, apesar de tantas coisas que aconteceram contra aquele homem, pelo simples fato de ser um ministro de Deus, um profeta, ele ainda tinha energia, ainda tinha espiritualidade suficiente para interceder por aquele povo. E eu admiro isso. Parece que Jeremias ouviu o Sermão do Monte, quando Jesus disse: não retribuam o mal com o mal, mas vençam o mal com o bem. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser iluminado. Ele olhava para aquele povo com bondade. E isso fluía até nas orações dele. Uma oração linda, né? Em favor de um povo que não merecia aquela intercessão. A gente precisa aprender mais com pessoas como Jeremias. Uma das coisas que eu mais admiro no ministério dos profetas foi a resiliência deles. Resiliência é uma propriedade que os vegetais têm, as plantas, e quando vem uma grande tempestade, se dobrar, mas não se quebrar. Às vezes se entorta, e quando passa o vento forte, volta para o mesmo local. O nome disso é resiliência. E quando aplicado isso na nossa vida humana, a ideia é que nós sejamos perseverantes, apesar de todas as dificuldades que se levantam contra nós, das dificuldades que se levantam dentro de nós, dos nossos medos, dos nossos anseios, das nossas dúvidas, das circunstâncias externas. São elas circunstâncias financeiras, políticas, familiares, sociais. Seja o que for. Pode estar chovendo, como diz o ditado, chovendo pedra, ou chovendo canivete. E a gente segue, porque sabemos que voz temos ouvido, a voz do nosso Deus. E a gente continua caminhando, firmes naquilo que estamos ouvindo, da doce e suave voz de Deus. Como Josué, que tinha tantos motivos para temer, embora fosse um general corajoso, mas tinha perdido a grande referência, que era Moisés, e agora tinha a grande responsabilidade de liderar esse povo aí, pelo qual Jeremias intercede.
O povo de Israel, gente, algumas pessoas olham para Israel com admiração, porque o povo de Deus, Deus rejeitou esse povo. E essa rejeição não foi definitiva, por conta da misericórdia de Deus. Ele ainda aceita não somente Israel, desde que Israel se converta, mas também aceita todo e qualquer ser humano que também se converta, porque arrependimento e fé é aquilo que Deus deseja de todo ser humano, tanto em Israel quanto fora de Israel. Mas Israel é um povo escolhido por Deus, não somente para que viesse a salvação por meio daquele povo, mas para servir de exemplo nas coisas boas e nas coisas ruins. As primeiras que devem ser imitadas, as segundas que devem ser rejeitadas. A oração de Jeremias, no verso 21, não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra e não anules a tua aliança conosco. Deus é fiel. Jeremias apela para a fidelidade de Deus. Deus, eu confio em Ti e na Tua fidelidade. O Senhor fez uma aliança que não destruiria o seu povo. Não permita que isso aconteça. Eu creio que isso é mais para o coração de Jeremias, sossegar com aquilo tudo que estava acontecendo. Porque Deus, Ele sempre será fiel. Sempre. Deus sempre será bom. Todo o tempo. Não importa o que digam as circunstâncias. Deus sempre será bom. Sempre será misericordioso. Sempre será todo-poderoso. Mas o fato de Deus ser todo-poderoso não me dá o direito, por ser seu filho, de usar o poder dele para fazer o que eu quero. E é nisso que às vezes a gente erra. O nome disso é idolatria do ego, egolatria. Quando a gente quer submeter Deus à nossa própria vontade, usando o nome de Jesus como pretexto. Quando pedir a Deus algo em nome de Jesus, significa com o espírito que Jesus pedia, com a mesma humildade, com a mesma submissão que ele tinha ao Pai. Peçam como se o próprio Jesus estivesse fazendo. Isso é pedir em nome de Jesus. Não é uma fórmula mágica ao final de uma oração que transforma o meu desejo em realidade. A realidade é que Deus fará aquilo que lhe apraz. E que eu tenho e posso, eu tenho o poder de orar, eu tenho o privilégio de orar, como Jeremias orou. Mas nesse caso, a resposta de Deus foi não. O que Jeremias pretendia evitar era a destruição de Judá. Judá foi destruído. O que Jeremias queria evitar era que o conquistador invadisse. Seja bem-vinda, princesa. Seus colegas estão me esperando lá em cima. Seus irmãozinhos. O que ele queria evitar era que Judá fosse conquistado. E a resposta de Deus foi não. E com isso eu termino a mensagem de hoje. Porque o não de Deus é algo sobre o que a gente precisa pensar bastante. O não de Deus significa que Deus não seja bom? Não. Deus continua sendo bom. O não de Deus é a decisão de um pai que sabe o que é melhor. Ele sabe melhor do que eu o que é melhor para mim. Certa vez, passei por uma circunstância da minha vida em que eu não fiquei desempregado, mas perdi metade do meu salário. Então, pai de família perder metade do seu salário, quando na verdade as contas já não estavam com tanta folga assim, não estava sobrando metade. E antes de que aquilo acontecesse, eu pedi a Deus: Senhor,
que isso não aconteça. E a resposta de Deus foi: não, vai acontecer. E eu orei a Deus, e a minha decisão foi confiar nele. Eu dizia naquela época, mesmo que eu não conhecesse o Senhor ainda, eu dizia: Deus sabe o que é melhor para mim do que eu. Você pode dizer para você mesmo isso? Deus sabe o que é melhor para mim do que eu. Se Ele sabe o que é melhor para você, o não dele para você deve ser celebrado, deve ser comemorado. Eu quero dizer para vocês que por conta daquele não que Deus me deu, hoje eu estou aqui com vocês. Se não fosse aquele não de Deus, a minha vida tinha tomado um caminho completamente diferente e eu não sei nem onde eu estaria nesse momento. Então, quando eu falei que Deus sabe o que é melhor para mim do que eu, ainda que eu não conhecesse o Senhor, eu estava falando exatamente aquilo que é verdade. E eu precisava acreditar naquilo para passar pelas adversidades, sem perder a confiança de que onde Deus se encontre, Ele está olhando por mim. E, na verdade, a presença dEle inunda toda a terra. Não há nenhum lugar da terra onde Deus não esteja. Não há nada que se passe aqui na terra que Deus não seja alcançável, né, pela sabedoria de Deus. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Ele conhece a sua situação. Ele conhece o seu drama particular. Ele conhece seus medos. Ele conhece suas dúvidas. Ele conhece suas necessidades. Mas isso não significa que Ele vai fazer tudo aquilo que você quer. Jesus nos ensinou sobre esse tema na famosa oração dominical, Mateus 6, quando Ele nos ensina a orar, dizendo: Pai, que estás nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos ensina a orar com submissão à vontade de Deus. A vontade de Deus, ela tem 3 características. Quais são? Boa, perfeita e agradável. Mas nem sempre a vontade de Deus coincide com a minha. Especialmente para esses momentos, eu preciso saber que essa vontade tem 3 características. Ela é sempre boa, porque Deus é sempre bom. Ela é sempre perfeita, porque Ele é perfeito. E ela é sempre agradável. Ainda que para mim não pareça agradável. O não de Deus é o não de um pai que sabe o que é melhor para os seus filhos. Que sabe que, nesse caso concreto de Jeremias 14, aquilo que está prestes a acontecer com o Judá, o reino do sul, o remanescente do povo de Deus, que seria levado cativo para o exílio, era expressão do juízo de Deus na expectativa do próprio Deus, que o povo se arrependesse da sua idolatria, dos seus pecados, se convertesse e voltasse a caminhar com Ele. Esse sempre foi o propósito. Jeremias começa falando sobre isso. Assim que vem a palavra de Deus, arrependimento está presente lá nos primeiros versículos. Por quê? Porque para que o povo que se chama povo de Deus possa ser chamado de povo de Deus, é necessário arrependimento, confissão de pecados, aquilo que o livro 2 das Crônicas diz: buscar a face de Deus. Olhar para Deus, reconhecendo quem nós somos, reconhecendo que a nossa vontade não é soberana, e pedindo a Ele com humildade, com submissão à vontade dEle, e crendo que aquilo que Ele fará é o melhor. Amém? É exatamente aquilo que a gente pode aprender com o não de Deus. O não de Deus é melhor do que o meu sim. O sim que eu desejo, o sim que eu espero. O não de Deus me faz um cristão mais maduro.
quando eu medito na boa, perfeita e agradável vontade de Deus como algo que é superior à minha própria vontade, e quando eu me submeto à vontade dele, quando eu procuro entender por quê, o que é que está por trás do não de Deus, como Abacuque, né, que quis saber por que Deus é, até quando, e Deus revela: meu filho, eu estou agindo. Esse povo é um povo de dura serviço, como disse meu servo Moisés. E eles precisam aprender a caminhar comigo. Sabe por quê? Porque eu chamei esse povo para ser testemunha minha entre as nações. E haverá um povo lá em Pernambuco, lá em 2021, 2024, eu já voltei no tempo agora. Haverá um povo que precisará se lembrar do que aconteceu para agir com prudência e com discernimento, e precisará aprender a ter consideração por aquilo que eu digo. O não de Deus é uma bênção. Embora a gente não possa deixar de considerar que o sim dele também é. Louvado seja Deus por tudo aquilo que vem dele. E que Deus nos dê corações humildes para aceitar a vontade dele. Que Deus nos dê maturidade para fazer as mudanças de rota que nós precisamos para as nossas vidas. Os ajustes necessários para que o nosso caminhar seja um caminhar com Deus. E eu pergunto para você, quais são os ajustes que você precisa para caminhar mais com Deus? Será que você já está tão próximo de Deus assim, que não precisa fazer ajuste nenhum? Aqueles que desejam que eu ore pelas suas vidas, fiquem de pé nesse momento. Eu quero encerrar com uma oração, intercedendo pelas suas vidas. Para aqueles que especialmente desejam fazer ajustes nas suas rotas, eu quero interceder por vocês. Lembrar para vocês que vocês possam ir para casa hoje com a seguinte ideia: o não de Deus é uma bênção. Amém? Amém, igreja? O não de Deus é uma bênção. Que sejam abençoados. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Como somos imaturos, às vezes, querendo, Senhor, subjugar a sua vontade, Deus, usando o nome de Jesus como pretexto para fazer aquilo que na verdade está no nosso coração. Quando foi do coração dos falsos profetas que brotaram as falsas profecias, quando foi do coração do teu povo que brotaram, Senhor, as decisões mais equivocadas e que custaram tão caro, Deus, para aquela geração e para aqueles que vieram depois deles. Ó Deus, nos dá, Senhor, contrição, Deus. Responsabilidade, Deus, com as nossas escolhas. Compromisso com a tua palavra, Deus. Tem misericórdia de nós. Ouve nossas orações com a tua sabedoria. Faz a tua vontade nas nossas vidas. Nos ajuda a compreender o teu não e amadurecer com isso, Deus. Nos ajuda, Senhor, quando recebemos o teu sim, a nos regozijarmos e não enfraquecermos os laços que nos unem a ti, Senhor. A nossa fé, a nossa conexão contigo seja cada vez mais forte. E nem quando tivermos, Deus, os nossos sonhos realizados, venhamos a nos desviar do Senhor por relaxamento, por concessões, mas que sejamos cada vez mais crentes fervorosos, que te louvam, Senhor, nos momentos bons e nos momentos ruins, porque em todos os momentos o Senhor está presente nas nossas vidas. Senhor, perdão, Pai, quando não percebemos isso. Tem misericórdia do teu povo. Dá-nos mais fé, amadurece o teu povo, para que o nosso crescimento, Senhor, não seja um crescimento numérico como igreja, mas seja um crescimento principalmente espiritual, que o número seja apenas uma consequência do fluir do teu Espírito no meio de nós, nas nossas decisões, ações e omissões guiadas pela tua palavra, Deus, como não aconteceu em Judá,
apesar dos esforços destempidos de Jeremias, Isaías, e tantos profetas que tentaram demover o povo, Senhor, dos seus maus caminhos. Não permita, Deus, que caminhemos nos nossos próprios caminhos maus, sem a advertência do Teu Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não nos permita, Senhor, blasfemar quando o Senhor murmurar, quando formos disciplinados, Senhor. Mas nos dá a maturidade, Senhor, de aceitar a Tua disciplina como expressão do Teu amor sobre nós. Para que nós possamos ter o nosso caráter forjado em Ti, Senhor. Para que nós possamos ser aperfeiçoados, Senhor, no nosso relacionamento. A Tua imagem e semelhança sendo continuamente transformados pela Tua palavra, por ação do Teu Espírito, pela nossa vida contigo, Deus. É aquilo que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Podem sentar, queridos. E assim nós nos despedimos dos nossos irmãos que assistiram essa palavra através do Instagram. Que Deus te abençoe. Como disse no início, sendo possível, esteja conosco aqui na Reserva do Paiva. Deus te abençoe e tenha uma semana de paz.